no coração de Minas Gerais, entre montanhas que parecem tocar o céu, está um dos lugares mais enigmáticos do Brasil, a Serra do Cipó. Durante o dia, o local é um refúgio de cachoeiras, trilhas e campos abertos. Mas à noite, algo muda. Um silêncio profundo toma conta da serra. E, em meio a esse silêncio, luzes começam a surgir, flutuando acima dos vales, cruzando o horizonte, descendo sobre as montanhas como se procurassem alguma coisa. São chamadas de as Sete Luzes, um fenômeno antigo relatado há décadas e que continua desafiando a ciência e a lógica até hoje. Os cientistas chamam de reflexo atmosférico. Os moradores chamam de as luzes que pensam. E hoje no Brasil sombrio, você vai conhecer os 7 fatos e relatos mais misteriosos da Serra do Cipó e entender por que ninguém, nem a ciência, nem o governo, conseguiu explicar o que realmente acontece nesse pedaço de terra sagrada. Número 1, menos o primeiro registro, a luz sobre o rio Cipó, 1978. Tudo começou em 1978, quando seu Arlindo, pescador veterano, decidiu passar a noite às margens do rio Cipó. Por volta das 2 da manhã, o homem ouviu um som fraco, como o zunido de um transformador elétrico. Ao erguer a cabeça, viu uma esfera branca pairando sobre a água. Silenciosa, hipnótica, ela descia e subia lentamente, como se respirasse. Quando tentou iluminar com a lanterna, a luz recuou e dividiu-se em 2 partes menores, que passaram a orbitar uma a outra. Depois, simplesmente desapareceram. No dia seguinte, a grama ao redor do rio estava queimada em formato circular e o ar parecia pesado. Segundo ele, a história se espalhou e deu início à lenda das luzes da Serra do Cipó. Número 2. O feixe que perseguia carros. 1994. Quase 20 anos depois, motoristas começaram a relatar o mesmo fenômeno, mas agora nas estradas. Na rodovia MG-010, diversos caminhoneiros afirmaram ver um facho de luz intensa que descia das montanhas e o seguia por quilômetros. Um deles, Antônio Souza, contou que a luz entrou pela janela do caminhão e parou sobre o painel. Ele sentiu uma pressão nos ouvidos e uma tontura repentina. Assustado, parou o veículo e saiu correndo. Quando voltou, o caminhão estava desligado e o motor não dava partida. A perícia da empresa encontrou nenhum defeito elétrico. O caso foi registrado pela PRF, mas arquivado como anomalia luminosa sem risco viário. Número 3. A formação perfeita das 7 luzes 2003. Em 2003, o pesquisador amador José de Melo e 4 amigos acamparam no alto da serra para observar estrelas. O que viram naquela madrugada nunca saiu da memória. 7 pontos luminosos surgiram no céu, alinhados em formação triangular, com movimentos lentos e sincronizados. As luzes giravam, mudavam de cor e emitiam pulsos regulares, como batimentos cardíacos. José tentou fotografar. A câmera travou, o flash queimou e o filme foi velado. Os amigos juram ter sentido uma vibração no chão e um calor leve vindo de cima, mesmo com o vento gelado da montanha. As luzes permaneceram exatos 3 minutos. Depois, se elevaram rapidamente e desapareceram em silêncio absoluto. Número 4. As luzes que percebem quem as observa. 6. Há algo de inteligente no comportamento dessas esferas. Quando alguém tenta filmar, elas reagem, aproximam-se, piscam e somem. Em 2016, o morador Damião Nogueira decidiu gravar as luzes com seu celular. Subiu até um mirante e esperou. Pouco depois da meia-noite, uma luz verde azulada apareceu entre as nuvens
e começou a se mover. Damião ligou a câmera e a luz veio na direção dele. A filmagem dura apenas 8 segundos antes de o aparelho desligar sozinho. Bateria cheia. Ao reiniciar, o vídeo estava corrompido. Horas depois, Damião relatou náusea, dor de cabeça e um zumbido no ouvido, que durou 2 dias. Número 5. As expedições científicas e o silêncio dos relatórios. Em 2017, uma equipe da Universidade Federal de Minas Gerais instalou sensores na serra para medir possíveis emissões de metano, já que o gás, em certas condições, pode emitir luz durante 3 semanas. Nada foi registrado, mas na última noite do estudo, os sensores captaram variações eletromagnéticas anormais. No dia seguinte, a tenda do equipamento foi encontrada rasgada e os instrumentos desligados manualmente. O relatório final foi arquivado com a observação: falha não identificada no sistema. O professor responsável nunca voltou a comentar o assunto. Número 6. O desaparecimento dos 2 biólogos em 2019. Os biólogos Rafael Farias e Luana Prado acamparam na serra para estudar abelhas noturnas. Durante a madrugada, 2 colegas em uma base próxima viram 2 luzes azuis descendo sobre o acampamento. Eles acharam que eram drones e foram dormir. Na manhã seguinte, a barraca de Rafael e Luana estava intacta, mas eles haviam sumido. Os celulares, mochilas e cadernos estavam no mesmo lugar. A polícia realizou buscas por 5 dias, sem sucesso. O laudo final dizia provável desorientação em área de mata, mas o GPS registrou o último ponto do casal a 700 metros de altitude, sobre um penhasco, onde seria impossível caminhar sem equipamento. Número 7. O círculo queimado. Imagens de satélite da NASA mostraram em 2022 uma marca circular de 12 metros no topo da serra. O local estava isolado, sem trilhas nem sinais de passagem humana. O solo apresentava resíduos de sílica fundida, que exige temperaturas superiores a 1.400 graus Celsius. O caso foi notificado ao IBAMA, mas o relatório nunca foi publicado. Dias depois, uma equipe particular tentou sobrevoar o local com drone. O aparelho perdeu o sinal e caiu misteriosamente. Número 8. O som que vem do céu. Desde 2020, em noites de lua nova, moradores afirmam ouvir um som grave e metálico vindo do céu. Não há trovões nem nuvens. O ruído dura cerca de 30 segundos e é seguido quase sempre pela aparição das luzes. O geofísico Eduardo Martins, que estudou o fenômeno, classificou-o como ressonância subatmosférica. Mas o curioso é que o som para exatamente quando as luzes aparecem, como se uma força cancelasse a outra. Número 9. A presença silenciosa, menos drones, helicópteros e algo mais nos últimos anos. Moradores relatam ver helicópteros sobrevoando a serra pouco depois das aparições. Alguns são militares, outros sem identificação. Há quem jure ter visto luzes verdes triangulares acima dos próprios helicópteros, voando mais alto, mais rápido e sem ruído. Grupos ufológicos tentaram instalar câmeras térmicas. As imagens mostram pontos de calor que surgem e somem em frações de segundo. Um padrão se repete. As luzes sempre aparecem em múltiplos de 7 pontos, 7 piscos, 7 minutos. Número 10. O segredo dos 7. Antigos moradores dizem que as luzes seguem uma rota exata, repetindo posições há décadas. Alguns acreditam que marcam um campo magnético subterrâneo. Outros, que são portais energéticos usados por inteligências não humanas. Em 1900
1999. Um padre local escreveu em seu diário: vi 7 estrelas moverem-se sobre a serra e formar um olho no céu. Senti uma presença que não era humana. Curiosamente, o diário foi encontrado carbonizado, exceto por essa página. O que são as luzes da Serra do Cipó? Fenômeno geológico, experimento militar ou algo muito mais antigo e inteligente do que imaginamos? As evidências são contraditórias, mas há um padrão impossível de ignorar. Onde quer que as luzes apareçam, a eletricidade falha, as câmeras travam e o tempo parece se distorcer. Testemunhas afirmam que as horas passam como minutos. Alguns dormem por instantes e acordam horas depois, sem lembrar de nada. Outros juram ter ouvido vozes chamando pelo nome. A Serra do Cipó é um dos poucos lugares do Brasil onde a natureza e o sobrenatural se confundem. Talvez as luzes sejam apenas gás, talvez sejam ecos de algo que não compreendemos, ou talvez sejam visitantes, não de fora, mas de um tempo paralelo ao nosso. Porque no fim, o mistério da Serra do Cipó não é sobre o que vemos, mas sobre o que sentimos quando olhamos para o céu e percebemos que não estamos sozinhos. E quando as 7 luzes voltarem a brilhar sobre as montanhas, lembre-se, talvez elas também estejam observando você.